Salve, salve, pessoal, tudo bem? Sou o professor Pena, de redação aqui do Cursinho Alternativo, e hoje nós falaremos um pouco sobre a prova de redação da Unesp, né, que vocês que irão aí para a segunda fase terão ali como modalidade de escrita. Talvez um dos principais caminhos que nós faremos nessa linha, e a dica a qual nós, professores aqui do Alternativo, daremos para vocês, envolve uma diferenciação, uma distinção pensando no Enem. Porque durante o ano, com certeza, você fez muitos textos para o Enem. E aí agora, né, talvez durante o ano você escreveu também alguns textos da Unesp, uma relação de proporcionalidade menor, né? Porque o Enem, né, facilita ali para você. E agora que o Enem passou, você deverá focar justamente na Unesp. Eu espero que você compreenda, né, que tanto a Unesp quanto o Enem envolvem textos dissertativos argumentativos. Então, partindo dessa ideia, né, o que a redação da Unesp pede para nós? Eu tenho sempre um texto dissertativo argumentativo. E aí, quando nós reconhecemos um texto dissertativo argumentativo, eu preciso lembrar de algumas questões. A primeira questão envolve a noção de estrutura desse texto, né? Qual é a estrutura do texto dissertativo argumentativo? A estrutura do texto dissertativo argumentativo envolve introdução, desenvolvimento e também a conclusão, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Sempre a Unesp nos privilegia, como jovens escritores que somos, com temas de cunho social, científico, cultural e também temas voltados ali. Há alguns anos nós percebemos esses temas políticos, né? Então, você, como estudante, deve estar constantemente atento, né, a tudo aquilo que aconteceu durante o ano de 2020, porque envolve essas temáticas também de atualidades. E aí, pensando nas atualidades, as aulas do Edmar nos ajudam, né, a compreender lá e fortalecer a nossa argumentação por meio do repertório cultural. Tá? E aí nós vamos reconhecer que a redação da Unesp vai privilegiar também essa variedade linguística, né? Ou seja, obediência à gramática normativa. Eu tenho um interlocutor ali universal, né? Por isso que eu vou dar prioridade, né, para essas questões objetivas, né? O emprego dessas ideias sempre fortalecendo a minha tese textual, ou seja, aquilo que eu irei defender ao longo do meu texto. Lembra que nós já falamos de estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Já já nós vamos explorar, mas é na minha introdução que eu tenho que apresentar a minha tese textual, ou seja, a ideia a qual eu irei defender ao longo do meu texto, né? É essa prioridade, tá? Desenvolvimento, valor argumentativo e a conclusão que já já nós vamos chamar a atenção ali, tá? Por isso que eu comecei a aula dizendo que nós faremos um comparativo com o Enem, porque é algo importantíssimo que você compreenda, né, que a conclusão é o momento de distinção com o Enem. Porque quando você pensa no Enem, você treinou a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. No Enem, você colocou a sua proposta de intervenção. E aqui, eu não posso, pelos temas, colocar um posicionamento de proposta de intervenção. Então, lembrar também que sempre, no meu tema, eu irei apresentar eu tenho que ler com atenção meu tema,
E essas palavras-chave dos temas precisam estar evidentes, claras, já no meu primeiro parágrafo, né? E aí nós vamos fazer depois um passo a passo de como pensar na estruturação desses parágrafos. Ou seja, o recorte deve ser feito, né, com um assunto a ser tratado. E essas palavras-chave que aparecem em recorrência no tema. Lembrem-se de que tema é o assunto qual eu irei tratar. Essas palavras-chave, né, essas palavras-chave, elas vão aparecer para nós já no nosso parágrafo de introdução, para que nós possamos delimitar o nosso tema. Eu apresento a minha tese textual no parágrafo de introdução, que é justamente o momento no qual eu irei defender o meu ponto de vista, né? Ou irei marcar o posicionamento do meu texto, né? Eu irei deixar claro a posição desse texto recorrente. Se você não faz a sua tese textual, se você não deixa a sua tese textual clara, que é a frase, a oração que aparece no seu parágrafo de introdução, você faz um texto dissertativo expositivo. Logo, portanto, você foge da estrutura, que é um dos critérios de avaliação da Unesp. E aí nós reconhecemos que ter esse posicionamento significa, muitas vezes, você marcar uma posição de temas que são, sim, polêmicos, que é a intenção da VUNESP. No mínimo, 2 argumentos. Porém, eu darei a possibilidade para vocês de pensar em 3 argumentos. Isso porque, né? Porque para a Unesp, né? Eu coloquei pelo menos, né? Pelo menos significa o quê? Aqui, sinônimo de, no mínimo, 2 argumentos, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento, para que você fortaleça ali e defenda e sustente a ideia a qual você tem. Isso levando a uma conclusão. A conclusão na Unesp é o que nos chama atenção. Porque quando eu penso no Enem, essa conclusão, ela pede uma proposta de intervenção. Você precisa do agente, do modo, do meio, da finalidade e do detalhamento. Você fez muitos textos modelo Enem. Vamos esquecer a proposta de intervenção, porque eu não posso fazer a Unesp pela proposta de intervenção, porque é um texto dissertativo, argumentativo, que apenas pede um posicionamento sobre um determinado tema. Logo, portanto, a minha retomada deve ser na conclusão. A retomada da tese a qual eu defendi sempre ao longo do meu texto. Como que eu posso fazer essa retomada? Pena, de que maneira eu irei construir essa retomada? Nós vamos falar. E aí, em termos de tamanho, de estética mesmo, lembra que você escrevia o Enem com 2 parágrafos dissertativos, 2 parágrafos de desenvolvimento, porque um parágrafo, que era de conclusão, ficava extenso, já que você precisava marcar todos os elementos na proposta de intervenção. Agora, na VUNESP, não, né? Na Unesp, eu não preciso fazer a proposta de intervenção. A minha conclusão será, sim, mais curta esteticamente. Ser mais curta significa que eu posso ganhar espaço, ganhar força, justamente na argumentação. Por isso que eu darei a ideia para vocês, ou a possibilidade para vocês, de criar, né, 3 parágrafos de argumentação que facilitará justamente a sua escrita. Porque um dos critérios, já falamos da estrutura, um outro critério de avaliação da Unesp é a argumentação. E num texto dissertativo argumentativo, onde eu concentro a argumentação? Nos parágrafos de desenvolvimento. Por isso que eu vejo que seria mais importante, você como estudante, construir 3 parágrafos de argumentação.
Pena, não estou seguro de fazer 3, eu faço 2. Sem problema nenhum. O importante é você buscar sempre forças argumentativas e não construir proposta de intervenção na VUNESP, porque eu não tenho, né, a solução de um problema ou a forma de minimizar um problema, mas sim sobre como tratar assuntos polêmicos. Ou seja, né, o que nós podemos, então, reconhecer agora como formas, critérios de análise para a Unesp? Primeiro, o tema, o assunto, né? Ou seja, verificar se o candidato atendeu a temática, aquelas palavras-chave estão no seu texto, ao longo do seu texto e principalmente no parágrafo de introdução. Isso é o que a Unesp considera como tema. B, estrutura, ou seja, seu texto é avaliado como um texto dissertativo, no qual eu preciso da minha tese textual, né? Verificar se essas ideias e esses argumentos dialogam com essa tese textual, né? E, portanto, o itemzinho que a Unesp chama de C é voltado para a coesão. Opa, mecanismo coesivo, que você trabalhou muito na competência 4 do Enem, que envolvia não repetir mecanismos coesivos entre os parágrafos e também internamente aos parágrafos. Ou seja, começar parágrafos de orações sempre com um mecanismo coesivo, assim como unir diversos períodos com mecanismos coesivos. Lembre-se que você precisa de uma pluralidade. Você que é aluno do alternativo, vai buscar em uma das nossas aulinhas, minha ou da Vivian, que envolve lá a questão de uma tabelinha que nós chamamos de mecanismos coesivos. Lembre que de adversidade eu tenho mas, porém, né? Contudo, todavia, entretanto. Ou seja, eu posso utilizar, se eu quero dar um valor de adversidade, eu utilizo o mas, no outro período eu utilizo o porém, né? Sempre variando mecanismos coesivos. É isso que a Unesp quer analisar com a expressão. Assim como o grau de formalidade do seu texto, de obedecendo a gramática normativa, de reconhecendo mecanismos coesivos, né, que são importantes aí para nós. Tá? O que mais que nós precisamos lembrar e reconhecer? Que você, como estudante, precisa ter repertório cultural, né? Repertório cultural significa você fortalecer os seus argumentos com a literatura, com os filmes, com a filosofia, com a sociologia. As aulas com o Bernardo aqui no cursinho trabalhou com tanto afinco. Então, vale a pena, né, você recordar isso. Como eu já disse, a própria atualidade que fortalece muito o seu repertório cultural. Quando nós pensamos nessa estrutura, eu darei uma dica de 3 temas, de 3 possibilidades, né? Não de temas, né? Mas assim, de possibilidades para nós escrevermos os nossos textos com diversas estruturas. E antes disso, eu queria que nós pensássemos quais são os temas os quais a VUNESP vem trabalhando. E aí você reconhecer que não tem como eu criar proposta de intervenção. Olha lá, 2012, esse tema muito interessante que a VUNESP nos apresentou. Bajulação, virtude ou defeito, né? Trazia lá os textos de apoio, 3, 4 textos de apoio no máximo que a VUNESP traz, normalmente textos com fontes de jornais, revistas, obras filosóficas, conceitos, né? Definia nesse ano o que era virtude, o que era defeito, por exemplo, né? Se a bajulação, para que você consiga um cargo, uma posição, é uma virtude ou um defeito. Olha como a Unesp, ela é distinta de outros vestibulares. Ela apresenta ou dá uma ideia de exclusão. Na minha tese, eu teria que defender que eu vejo a bajulação como um defeito.
porque não mostra a intencionalidade do indivíduo. Eu posso dizer que para alguns existe a virtude, mas a minha tese textual seria a questão do defeito. Ou seja, por isso que eu não preciso de proposta de intervenção, e lá na conclusão eu farei uma retomada rápida. 2013, escrever o trabalho e a inspiração. Olha o mecanismo coesivo aqui no próprio tema, né? Escrever, o exercício da escrita, aquilo que você faz nas suas relações, ou um poeta, ou um escritor, é um trabalho, né? Ou é uma inspiração. Então, eu tenho que entender que escrever depende, como diria o próprio Vinícius de Moraes, né? Que exige muito do trabalho. Símbolozinha da física aí, né? Para fazer uma relação interdisciplinar para nós, que é tão recorrente na Unesp. O trabalho, né? O símbolo do trabalho. E aqui marcando esse exercício. Porém, eu tenho também a inspiração. Nesse caso, valeria a pena eu ter argumentos tanto do trabalho quanto da inspiração, né? E aí, você marcando a sua tese textual, nesse caso, você poderia dizer que o exercício da escrita envolve o trabalho, assim como a inspiração. 2014, tema político, né, que serve para os dias de hoje, corrupção no Congresso Nacional, reflexo da sociedade brasileira? Olha lá, os 2 pontos e o ponto de interrogação. Eu partiria do meu projeto de texto de marcar sim ou não. Essa seria a minha tese e o meu projeto de texto, né? Eu acredito que a corrupção no Brasil é sim um reflexo da sociedade brasileira, porque durante um processo democrático, muitos dos indivíduos os quais são eleitos pelo povo, logo, portanto, se identifica com um elemento com alguns elementos corruptos. Então, é um reflexo dessa sociedade. Se você, na hora do seu projeto de texto, coloca ali no seu projeto de texto quais argumentos marcam sim, quais argumentos marcam não, né? A partir do momento que você elenca todos esses argumentos, pense, onde eu tenho mais força argumentativa? 2015, a temática do preconceito, da persistência racial evidente, né? O legado da escravidão e o preconceito contra os negros no Brasil. Olha lá, ó, o E com valor aditivo, ele tem como palavras-chave o legado da escravidão e o preconceito contra os negros. Ou seja, de que o legado histórico do processo escravocrata no Brasil transformou-se no preconceito contra os negros, ou seja, o racismo. Qual é o legado da escravidão? É, sim, a questão do racismo, hoje, que nós discutimos muito, é o racismo estrutural no Brasil. Pessoal, fizemos uns 2 ou 3 temas referentes, condizentes, à questão do preconceito racial no Brasil, né? Aqui na Alternativa. Só você relembrar e pegar os seus textos lá corrigidos. 2016, né? Trouxe lá publicação de imagens trágicas. Olha os 2 pontos de novo, assim como 2014. Olha a pergunta de novo, assim como 2014. Banalização do sofrimento ou forma de sensibilização? Meu projeto de texto ficaria, eu vejo como uma banalização, pena, ou eu vejo como uma forma de sensibilização. Nesse caso, o que eu tenho que pensar? Imagens trágicas, principalmente na internet, nas redes sociais, banalizam o sofrimento desses indivíduos ou forma uma sensibilidade? E aí é importante, né, você lembrar justamente de todo esse processo, né, de todo esse caminho. Por que eu estou dizendo? Elenque quais argumentos que eu tenho, de acordo com os textos de apoio, com o meu pensamento de mundo, né, com o meu conhecimento de mundo, que marca a banalização, ou que marca a sensibilidade. Onde você tiver mais argumento, será a sua tese textual. Nesse caso, eu defenderia, né, teria como tese textual, de que as imagens trágicas
são banalizações do sofrimento humano. Que diga o Rousseau, que dizia que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Assim como com o pensamento iluminista, na contemporaneidade, as imagens trágicas, assustadoras, banalizam o sofrimento humano, porque o indivíduo na sociedade é tão corrompido, tão mesquinho, tão egoísta, que precisa fazer com que, ou difundir esse sofrimento. 2017, né? Olha lá, mais um tema político, né? Aqui, numa busca de uma igualdade social e econômica. A riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? Pergunta direta. Sim, beneficia. Não, não beneficia. No meu caso, quando eu penso nesse tema, né, eu vejo que a riqueza de poucos não beneficia a sociedade inteira. Por quê? Porque há um acúmulo de riqueza, né? E tudo e todos são e somos transformados em mercadoria. Logo, portanto, essa relação dos indivíduos e da concentração para com a concentração da riqueza marca justamente um aumento, uma explosão da desigualdade social. 2018, o voto deveria ser facultativo no Brasil? Tema político, sim ou não. Mesmo processo de projeto de texto. Sim, né? Por quê? Porque aumentaria o processo de individualização só aqueles que teriam interesse para com a política. Porém, a política deve ser uma participação de todos, né? Não, o voto não deveria ser facultativo, deveria ser como é obrigatório, porque isso fortalece a democracia e uma educação política para com os indivíduos. Em 2019, um teminha que era uma intertextualidade, uma interdisciplinaridade, né? Compro, logo existo? Pergunta direta. Sim, compro, logo existo? Não, né? Não compro, logo existo. Sim e não de novo. O projeto de texto está aqui. Elenque quais argumentos você teria para que você tivesse uma possibilidade maior e mais ampla desses elementos. Nesse caso, eu defenderia, né, que sim, compro, logo existo. Infelizmente, né, essa sociedade do consumo, que o tema é isso, o tema de 2019 foi isso, foi o consumo exagerado, né? Então, a sociedade contemporânea, né, que vive à mercê do consumo, acaba entendendo que a riqueza material é mais importante do que o modo como se apresenta a sua essência. E aqui, né, daí é para estabelecer uma relação argumentativa linda, um repertório cultural maravilhoso, com o Conto um Espelho, do Machado de Assis, que o personagem Jacobina, né, vive de aparências e não percebe a sua essência, né? E era essa relação de que, na verdade, numa sociedade de consumo, vive-se muito mais pelas aparências e não pela essência. Percebam que eu não tenho propostas de intervenção, mas sim uma tese textual. E aí, só para reconhecer, né, o que nós podemos fazer, eu marcaria com vocês um texto com 5 parágrafos. Eu coloquei no mínimo 2 argumentos, 2 parágrafos argumentativos. Aqui daria um exemplo de 3 parágrafos de argumentação. Num primeiro, por exemplo, compro, logo existo, vamos partir desse tema, né? Compro, do último tema lá de 2019, né, do tema de 2019. Compro, logo existo, né? Nessa pergunta direta, né? Posso contextualizar o tema, o assunto, né? Dizendo que nessa sociedade contemporânea, na contemporaneidade, né, na atualidade, a sociedade
está atrelada ao consumo. Portanto, a pergunta compro, logo existo, é pertinente para o tema. Segundo período do meu parágrafo de introdução, eu marcaria essa polêmica, mostrar o consenso social em relação ao tema, né? Em que as redes sociais, tais como Instagram, Facebook, expõem essa sociedade de consumo e elencam os indivíduos que são aparentemente consumistas e aparentemente felizes. E, por fim, um terceiro período marcaria a minha tese textual, no meu primeiro parágrafo. Importantíssimo reconhecer que a sua tese textual deve aparecer no primeiro parágrafo de introdução. Logo, mecanismo coesivo, vírgula, o ato de comprar, que é um ato consumista, marca a existência dos indivíduos na sociedade. Ponto. Iria para os meus parágrafos de argumentação. Aqui, vou fortalecer a minha tese, né? Que era, dentro daquele projeto de texto, quais são os argumentos mais fortes. Por exemplo, né? Como eu disse, as redes sociais, elas ampliaram essa possibilidade de consumo, muitas vezes num valor exibicionista, né? Como acontecia com o Jacobina no conto do Machado de Assis, chamado O Espelho, em que a aparência era superior à essência, que é o que a sociedade de consumo trabalha. Assim como, num terceiro parágrafo de argumento, eu posso apresentar minha contra-argumentação, ou mesmo refutar a minha tese, né? Seria o meu segundo parágrafo de argumentação, em que muitos indivíduos na sociedade compreendem que o ato do consumismo exagerado é prejudicial, pois transforma-se, inclusive, em doenças, né? Podendo ter abalos psicológicos, financeiros, destruição de nichos familiares pelo consumismo exagerado. Percebam que eu apresentei uma contra-argumentação, mas nesse caso ela fortalece a minha tese, já que eu desejo provar que nós vivemos em uma sociedade de consumo. No quarto parágrafo de argumentação, eu retomo lá a minha tese textual, né, pensando em outro argumento que venha a ser forte, né? Você pode fazer uma referência histórica, dizendo que essa sociedade de consumo, ela institucionalizou-se, principalmente a partir ali da Revolução Industrial, na qual, né, Revolução Industrial, na qual o ter objetos significava ser representante de uma sociedade mais ou menos favorecida. Logo, portanto, os indivíduos, nesse momento, assim como no início da Revolução Industrial, buscavam demonstrar aquilo que tinham. E, por fim, um quinto parágrafo seria o parágrafo de conclusão, que é a síntese, em que você pode fazer em 3 períodos. Olha lá, um parágrafo curto. Por que um parágrafo curto? Porque eu não preciso lá de todos os elementos como no Enem. Eu vou otimizar o meu tempo, vou voltar à minha tese textual, né? Como que eu posso fazer isso? Mecanismo coesivo para iniciar um parágrafo de conclusão. Em suma, pensando na Unesp, em suma, ou seus sinônimos. Busca a tabelinha lá que você vai encontrar, né? Aquela tabelinha de mecanismos coesivos, vários outros elementos que podem iniciar o seu parágrafo de conclusão por meio da retomada. Em suma, na atualidade, compro, logo existo, é uma afirmação e não uma interrogação, pois a sociedade consumista
né? A sociedade consumista constrói a sua imagem e autoimagem a partir daquilo que consome. Infelizmente, somos muitos jacobinas, fazendo a relação com o conto O Espelho, do Machado de Assis. Certinho, galera? 5 parágrafos, tá? Se você tiver segurança, pode fazer em 4 parágrafos, porém, explore suas relações argumentativas. Não faça, por favor, proposta de intervenção, porque a VUNESP não nos proporciona uma proposta de intervenção. Certinho? Nós, aqui do Alternativo, desejamos a vocês uma excelente prova, uma excelente escrita, que vocês possam conquistar todos os objetivos de vocês. Certinho? Abraço, pessoal. Até mais.